Musicona aí, ó. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal recebe cada um dos senhores e senhoras para essa palestra. Um momento dedicado ao conhecimento e à reflexão sobre um tema fundamental para a nossa sociedade. Hoje temos a honra de contar com uma profissional de destaque, cuja formação e experiência se torna referência em sua área. Apresento a todos a doutora Carolina Martins dos Santos Carvalho, psicóloga, bacharel e licenciada, mestrado, doutora em psicologia, especialista em psicopedagogia, psicodrama, psicoterapêutico, psicóloga organizacional e do trabalho, recursos humanos, gestão de pessoas por competência e coaching, pesquisadora, professora, psicóloga clínica e consultora especializada em gestão de pessoas e palestrante. Ela realiza palestras em diversos temas relacionados à psicologia. Com sua vasta experiência, temos certeza que essa noite será de muito aprendizado e inspiração. Receba com a salva de palmas calorosa para a nossa doutora Carolina Martins dos Santos Carvalho. Doutora, a casa é sua. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores, o nosso investigador da polícia, Camargo, e as demais autoridades que aqui se fazem presente. Doutora? Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer muito à Câmara Municipal de Tijucas do Sul, aos vereadores, principalmente o Juliano, que promoveu esse espaço de escuta muito importante. Ainda a gente tem um preconceito e um tabu em falar em saúde mental. E esse tema tão delicado, que é dedicado a esse mês, de Setembro Amarelo, que é o suicídio. A cada 40 segundos, ainda persiste essa estatística. No mundo, uma pessoa desiste de viver. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque falar sobre saúde mental não é frescura. Dor emocional não é fraqueza. E a gente só vai conseguir mudar isso a partir do momento desses espaços de escuta. Então, eu vou me apegar aos slides um pouquinho, porque eu gosto muito de falar desse tema, e aí a gente tem um tempo aqui definido. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite falando. Bom, Setembro Amarelo, é um mês dedicado a essa causa. Por quê? Porque aconteceu um evento, lá em 1997, onde um jovem rapaz, que ele não parecia, ninguém percebia ali o que estava acontecendo, e, de repente, em um acidente de carro, acabou, de fato, tirando a vida. E aí, depois, eles foram descobrir o que aconteceu. Então, ele já estava num processo ali depressivo, mas não notaram esses sinais. Essa campanha ela é realizada esse mês, mas ela é um convite para que a gente pense nesse tema e fale todos os dias e todos os meses do ano. E eu quero começar esse momento agora com uma frase que eu gosto muito. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ser ouvida. Quanto tempo a gente passa, às vezes, do lado de um colega de trabalho, do lado das pessoas, e não para perguntar como que ela está de verdade. Porque, às vezes, a gente não tem noção da batalha que aquela pessoa está enfrentando. Às vezes, um sorriso no rosto passa desapercebido, e aquele sorriso esconde uma dor. Então, eu quero que esse momento ele seja dedicado para isso, para a escuta, para a gente entender ali que esse momento a gente precisa refletir no quanto ainda a gente precisa também cultuar a esperança. A gente vive um momento hoje que cada vez mais corrido, e as pessoas têm perdido a esperança, têm perdido ali o propósito de vida. E é sobre isso que a gente vai falar, então, hoje aqui, sobre ouvir, sobre cuidar, sobre enxergar o outro. Hoje eu quero que essa palestra, então, ela seja aqui um momento de escuta e de reflexão, de esperança
e de cuidado. Quantos aqui já ouviram dizer, né, quando alguém reclama, né, ou fala alguma coisa em relação à saúde mental, que a pessoa só quer chamar a atenção? Já escutaram isso em algum momento? Ah, fulano só quer chamar a atenção. E é verdade. Ele só quer chamar a atenção, mas ele quer chamar a atenção de quê? Ele quer chamar a atenção de uma dor que ele está sentindo. Muitas vezes ele não consegue falar sobre essa dor. Então, é importante, né, a gente entender que toda dor precisa ser acolhida, precisa ser escutada. E isso acontece isso está sujeito a acontecer a qualquer um de nós. Né? Então, independente de classe social, independente de religião, todos nós estamos sujeitos, em algum momento, a adoecer mentalmente. Né? Ou seja, uma crise de ansiedade, ou uma depressão, ou qualquer outra coisa que possa acontecer que tire a nossa esperança. E quando eu falo com qualquer um de nós, né, eu me refiro, inclusive, nós, profissionais da saúde, principalmente, que cuidamos tanto do outro e que, às vezes, esquecemos de cuidar de nós. Né? Há poucos meses, eu perdi, né, um grande amigo, né, psicólogo, infelizmente, para o suicídio. Né? E aí, onde a gente para pensar. Né? Então, às vezes, a gente até trabalha com isso, mas será que a gente está escutando ali, né, o outro, que realmente ele está dizendo? Porque, às vezes, pequenos sinais sutis ele dá para a gente. Então, essa campanha, como eu estava falando, no Brasil, ela começou em 2015, né, foi uma iniciativa da Sociedade de Psiquiatria. Né, então, os médicos eles perceberam um problema de saúde pública, então, por isso, né, que hoje a gente tem essa campanha aí. O laço amarelo ele foi escolhido como um símbolo, porque ele representa ali cor, né, luz, esperança, né, vida. Quando vocês pensam na cor amarela, o que vem na cabeça de vocês? Sol, girassol, que mais? Alegria. Né? Então, por isso que essa cor ela representa o Setembro Amarelo, essa campanha, porque a mensagem que a gente quer que fique ali é justamente essa. Né? Uma lembrança de que sempre pode haver luz no final do túnel. Né? Sempre pode haver luz em momentos escuros. Às vezes, a gente acha que um problema não tem solução, né? Mas a única coisa que não tem solução hoje é a morte. Porque o resto, tudo a gente encontra solução. E a mente para a gente. Né? Então, quando a gente está no estado depressivo, e por que é uma doença? Porque tem toda uma alteração neuroquímica no nosso cérebro e que é alterada a nossa percepção. E a gente não consegue enxergar ali estratégias para enfrentar determinadas situações. Então, por isso que é importante, né, a gente entender que quando tem alguns pensamentos ali que são disfuncionais, né, nem sempre eles são verdadeiros. Por exemplo, como se não há solução. Quais são aí, né, os sinais de alerta que a gente pode ficar atento? Né? Então, isolamento, né, aquela pessoa que antes era comunicativa, conversava com todo mundo, de repente ela começa a se afastar. E, às vezes, a gente interpreta isso como algo pessoal. Né? Ah, eu acho que fulano se afastou de mim. Né? Então, será que eu fiz para ele? Né? E não consegue entender que talvez o problema não é com você. O problema é com o outro. Hoje em dia, eu vejo muito isso. Né? Então, às vezes, a gente leva muito para o pessoal e não consegue perceber, né, de fato, o que está acontecendo ali. Que, muitas vezes, a pessoa ela se afasta porque ela está com uma dor, ela não consegue falar, ela não se sente compreendida, ou ela sente vergonha. A gente tem muitas pessoas ainda que sentem vergonha de falar, né, que está com uma tristeza, que está com algum problema, que não consegue ali pensar numa estratégia, porque a gente ainda pensa, né, ou carrega estigmas que dor emocional é fraqueza. Mudanças bruscas de humor. Então, a pessoa, né, de repente, ela muda de humor ali, rapidamente, isso também é um comportamento. Né? De repente, ela está muito feliz, de repente, ela está muito alegre.
é um sinal que a gente precisa ficar atento. Frases como desesperança, né? Então, às vezes, a pessoa, estou muito cansado, nada vai dar certo, começa muito negativo, né? Reclama demais. Então, isso também é um sinal que eu tenho que ficar atento. A minha vida parece que não tem sentido. Alguém de vocês já escutou alguém falar isso? Né? Então, é importante a gente ficar atento. Outros comportamentos de risco também. Né? Então, percebe que, às vezes, a pessoa está bebendo um pouco mais além da conta, está dirigindo. Né? Então, isso é um sinal. Né? O uso de drogas. A gente vê um preconceito muito grande ainda, né? Com pessoas que, às vezes, recorrem a isso. Né? Julgamentos. E, às vezes, a pessoa só quer esconder essa dor. Tanto é, quando eu vou atender usuários, né, eu não quero saber qual é a droga que ele usa, eu quero saber qual é a dor que ele carrega. Porque ele está ali tentando lutar com aquela dor dessa forma que não é funcional, mas é a forma que ele encontrou naquele momento. Doação de pertences importantes também é um sinal. Né, quando a pessoa gostava muito de uma coisa e, de repente, ela começa a se desfazer daquilo, a gente já tem que ficar atento. Né? Então, esses sinais é para que a gente fique atento e não para que a gente julgue. Né? Porque uma das questões que mais adoece as pessoas é o julgamento. Né? Então, quando a gente se sente acolhido, isso transforma. E esse é o convite hoje, né? Para a gente conseguir aprender a lidar com isso. Eu quero fazer um exercício com vocês agora. Eu queria pedir para que todo mundo fechasse os olhos. Feche os olhos, respira fundo. Puxa o ar, bem fundo, solta o ar pela boca. E agora, pense em alguém próximo de você que anda mais quieto, mais distante do que o normal. Quando eu falo isso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Será que essa pessoa não está precisando de um olhar, de uma pergunta sincera? Como é que você está de verdade? Quem que você, ao sair dessa palestra, tem que passar uma mensagem e dizer para ela que a vida dela é muito importante? Podemos abrir os olhos? Bom, outra questão que é importante é sobre os mitos. Né? Então, a gente ainda carrega muitos mitos em relação a esse tema. Né? Um deles aí é: quem quer se matar não fala. Né? Então, quantas vezes a gente escuta assim, fulano está falando, quem vai fazer isso não fala, só faz. Isso é um mito muito grande, porque muitas vezes a pessoa fala como pedido de socorro. Né? Ela está falando aquilo ali, né, no intuito que ela se sinta acolhida, no intuito que você ajude ela. Né? Infelizmente, a gente ainda tem, né, esse mito aí. Né? Elas pedem ajuda de forma indireta. Outro mito aí, né, a gente tem vários mitos, né, mas como a gente tem pouco tempo aqui, eu reuni 3 dos mais comuns que a gente escuta aí na clínica. Isso é falta de Deus. Né? Então, quantas vezes a gente escuta isso? Você está com depressão por falta de Deus. Você, né, está sentindo isso, ou está falando isso por falta de Deus. A fé, ela é muito importante, sim. Mas, né, ela não é, né, suficiente. Né? Nós, enquanto profissionais da saúde, entendemos que a Organização Mundial da Saúde reconhece, né, que, enquanto seres humanos, nós somos biopsico, social e espiritual. Então, a questão da saúde mental é uma questão de saúde, não é uma questão de fé. Né? É importante a gente entender isso. O terceiro mito: suicídio é covardia. Né? Então, às vezes as pessoas falam, a pessoa é muito fraca, por isso que ela está pensando sobre isso. Isso é um mito. Né? Na verdade, é o resultado de uma dor emocional intensa, insuportável.
e que muitas vezes a pessoa não consegue ver outra saída. Então, não é sobre fraqueza, mas é sobre sofrimento. E o que nós podemos fazer, então? O mais importante é estar presente. Né? Às vezes a gente acha que precisa de uma resposta mágica, escutar, mas eu não sei o que dizer. E às vezes você não precisa dizer nada. Né? Você só precisa se mostrar presente. O que mais ajuda é escutar com empatia. Só que é interessante, né? Porque quando a gente escuta empatia, muitas vezes a gente acha que é estar no lugar do outro. Né? Então, assim, eu me imaginar no lugar do outro. Mas, às vezes, você não vai conseguir imaginar no lugar do outro. Então, quando eu estou atendendo uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, eu não sei o que é isso. Eu nunca passei por isso. Mas ter empatia é saber que eu não sei o que você está sentindo, mas eu entendo a sua dor. Né? Então, quando você consegue passar para a pessoa isso, né, ela se sente acolhida. Então, a gente não precisa de muita coisa. Às vezes, é só um eu entendo. Outras frases que podem ajudar. Você não está sozinho. Né? Eu me importo com você. Quer que eu te acompanhe para buscar ajuda? Muitas vezes a pessoa ela não tem forças para ir. Então, é importante você, se puder, né, ir até com ela ao serviço de saúde. Né? Quantas vezes eu já peguei na mão da pessoa e acompanhei ela até lá. Né? Então, por vários motivos, porque ela não tem força ou porque ela tem vergonha. Né? Então, ela está muito vulnerável naquele momento. O que nós devemos evitar? Né? Então, uma das coisas importantes é falar que não é frescura. Né? Então, a gente, às vezes, acaba julgando ali, falar, isso é frescura. Né? Então, isso não deve ser falado. Outra coisa que eu vejo que é muito comum, né? Às vezes a gente fala para a pessoa sem perceber, até porque virou até uma crença. Ah, tem gente em situação pior. Você falar isso para uma pessoa que está depressiva, né, piora drasticamente a situação dela, porque ela fica pior ainda. Porque ela não tem culpa do que ela está sentindo. E ela não tem controle do que ela está sentindo. É uma doença, a depressão. Né? Então, você vira para ela e fala, né, nossa, mas tem tanta gente pior do que você e você está assim. Né? Então, isso muitas vezes piora muito o quadro. Você precisa ser forte. Né? Isso também é uma coisa muito prejudicial. Porque não é uma questão de ser forte ou ser fraco. É uma questão de estar doente. Ninguém escolhe estar doente. A gente simplesmente fica doente. Você escolhe estar gripado? Não. Né? Simplesmente você fica. Você escolhe ter um problema de saúde física? Não. Mas você acaba ficando, porque nós somos seres humanos e todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. Né? Então, podemos adoecer, tanto fisicamente quanto mentalmente. Né? E isso não tem a ver com força. Quando a gente fala isso para a pessoa, né, ela se sente pior ainda. Por quê? Ela já está se sentindo impotente por não estar conseguindo lidar com aquele sentimento. E aí você fala para ela que ela ainda precisa ser forte, né? Ela já está lutando ali. Também é importante a ajuda profissional. Né? A gente fala muito de rede de apoio, que é importante ter rede de apoio. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando, mas eu não tenho rede de apoio. E, às vezes, a gente confunde um pouquinho isso aí, o que é rede de apoio. Às vezes, a gente acha que rede de apoio é ter uma pessoa 24 horas ali com você, te acompanhando. Não, são pessoas que você pode contar. E não necessariamente precisa ser um familiar. Né? Então, você pode contar com profissionais da saúde também. Né? Então, seja um psicólogo, um médico, um psiquiatra. Esses serviços também são rede de apoio. E existe também um canal, né, muito importante, que é o CVV. Então, a gente, né, hoje, né, inclusive eu estava conversando com a pessoa, ela não tinha conhecimento disso. Por mais que a gente divulgue, ainda tem pessoas que não têm o conhecimento desse canal. Mas é um canal criado já há algum tempo, que funciona 24 horas por dia, né, e está disposto a ouvir e acolher ali em situações de emergência. Então, o telefone é 188.
Então, é bom que a gente divulgue isso. Quanto mais pessoas souberem disso, é importante, porque falar pode salvar vidas. Bom, eu quero agora fazer um convite para vocês, né? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Fica de frente aí para a pessoa que está. Olha nos olhos dela. Olha nos olhos da pessoa que está do teu lado aí e fala para ela: sua vida importa. Parece simples, né? Mas podem ter certeza, né? A literatura mostra que isso salva vidas. Né? Então, quanto, né, coisas que parecem simples, quando a gente fala de saúde mental, parece um negócio tão complexo, mas não é tão complexo, porque uma simples frase como essa pode salvar vidas. E aí, quem será? Eu pergunto de novo, né? Quem será que você tem que sair daqui hoje e virar para ela e falar que a vida dela importa? Bom, uma reflexão final, então, vamos chegando ao final, depois eu abro espaço para dúvidas, né? Quem quiser comentar alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês, então, que meu desejo é que cada um saia daqui e leve no coração que o Setembro Amarelo não é apenas um mês no calendário, né? Então, é um chamado para que a gente olhe com mais amor, com mais empatia, com mais acolhimento, com menos julgamento. Todos nós podemos ser um elo de esperança na vida de alguém. A sua vida importa, sempre há uma saída e sempre tem alguém disposto a ajudar. Muito obrigada a todos, né? E eu quero aproveitar o espaço para divulgar ali o meu espaço agora, né? O Instituto Vitarelli, quem não conhece ainda, fica ali atrás da Uninter, né, na Rua Prefeito João Boniek. Então, é um espaço também dedicado a acolher e cuidar da saúde mental. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Sim. Uhum. Tá. Como é que é a pergunta? Sobre as normas de saúde mental que estão mudando na legislação, né? Então, o pessoal que veio também para obter informações como que as empresas podem ser regularizadas. Ah, sim. Bom, gente, o tema saúde mental hoje está sendo reconhecido, né, como de grande importância. Por quê? Ele impacta em toda a nossa vida, mas principalmente no trabalho. Né? E como isso está sendo reconhecido, hoje a gente tem, né, uma mudança na norma de saúde ali, onde as empresas elas serão obrigadas, né, a cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Então, a norma NR1 já está em vigor ali essa mudança, né? Então, muitas empresas já estão adequando isso, mas terá que ser feito estratégias ali para avaliar quais serão os riscos ali dentro dessas organizações em relação ao adoecimento mental no trabalho. Porque muitas vezes também, né, as pessoas adoecem em decorrência da sobrecarga de trabalho, né, e do ambiente. Então, dentro ali, né, do trabalho mesmo, do termo trabalho, a gente tem 3 fatores muito importantes. Né? Então, é a organização do trabalho, como que o trabalho está organizado, as condições de trabalho, né? Então, quais são as condições que esse trabalhador ele está sendo submetido, e as relações de trabalho. Né? Então, como que se dá essas relações de trabalho? Principalmente com a gestão. Né? Então, a gestão ela pode tanto promover a saúde mental do trabalhador, como também adoecer o trabalhador, a forma como ela é realizada. Então, por isso, essa norma ela vem, né, para que seja feita avaliação de risco psicossocial ali, em relação, né, à saúde mental dos trabalhadores, para que as empresas elas possam se adequar. Né? Então, para ter até, às vezes, a empresa nem sabe que ela está oferecendo risco ao trabalhador. Então, por isso que essa norma ela é tão importante e ela vai ser cobrada. E a empresa que não se adequar a isso, ela vai ser multada. Né? Por quê? Porque a gente vê cada vez mais o quanto,
né, isso é importante, né, e que isso tem que partir de todos os lados, né, para que a gente possa promover essa cultura ali de saúde mental. Certo? Alguém quer fazer uma pergunta, dividir uma experiência? Uhum. Sim. Sim. Então, talvez, né, tentar mostrar para ela o quanto, né, tem os impactos da saúde mental ali na vida das pessoas que a gente não tem controle. Né? Então, a depressão, né, que leva ali, não só a depressão, mas outros transtornos mentais, ou até mesmo a falta de próprio conhecimento. Né? Então, às vezes a gente fala muito de transtorno mental, que pode levar ali a pessoa a desistir da vida, mas às vezes pode ser um impulso, né, por não conhecer ali as próprias emoções. Então, no momento ali, ou de medo, né, ou momento ali de grande tristeza, mas não chega a ser uma depressão, a pessoa pode ter um impulso, né, mas não necessariamente seja uma doença. Então, o que a gente tem que entender? Que a gente não tem controle, né, das situações. Então, todo mundo está sujeito. Eu vejo, né, isso como um acidente. Né? Então, é como se fosse, uma forma da gente encarar isso é como se fosse um acidente que, às vezes, a gente não consegue evitar. Né? Talvez isso ajude a amenizar. Mas o ideal é buscar um tratamento para poder ressignificar isso, porque, às vezes, através dessa culpa, tem outras crenças também que a pessoa carrega. Certo? Alguém mais? Bom, ainda é um tema muito delicado, a gente ainda se sente um pouco constrangido, né, de falar, né, sobre as emoções, né, até perguntar. Mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, estarem aqui. Né? Muita gente me passou mensagem que não conseguiu vir presencialmente, mas que estava acompanhando online. Quem puder, né, compartilha, vai ficar gravado ali. Então, quanto mais a gente puder passar essas informações para as pessoas, a gente pode contribuir com vidas. Certo? Então, não esqueçam, né, falar pode salvar vidas. Obrigada, gente. Agradeço aqui a doutora por ter vindo numa noite dessa aqui, fazer uma palestra para nós e na gratuidade. Porque quando a gente foi atrás do profissional, expomos a situação que toda a vida importa. E que a ideia é passar não só a saúde, mas mostrar que a Casa de Leis aqui também está com olho nesse problema do suicídio e as demais outras causas. E fomos falar com a doutora, a primeira coisa que ela falou, sim, eu vou lá, vou fazer para vocês. Doutora, valor, não tem valor, toda a vida importa. Eu vou lá hoje dar uma palestra para vocês, para mostrar um pouco do meu trabalho, e com um currículo desse aqui, não tinha nem o que falar nada, né? Só queremos, então, agradecer a presença da doutora. Essa palestra foi maravilhosa. E agradecer a cada um de vocês que tirou o tempinho e veio aqui, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Então, lembre-se, toda a vida importa. Boa noite, fica com Deus.